Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis. Vamos aqui falar no nosso CONAOP, Congresso Nacional de Obras Públicas, sobre o tema Obras Públicas no Brasil, por que são tão caras e demoradas? Bem, vamos para a situação atual. No nosso país hoje, o investimento anual é de 124 bilhões, ou seja, 2% apenas do PIB. Quando eu vejo, de acordo com o Banco Mundial, para que eu consiga manter as obras que nós temos, ou seja, sem construir mais nada, eu precisaria de um investimento de 3% do PIB. O que significa isso? Que o que eu estou investindo não dá nem para manter o que eu tenho. Então, por conta disso, nós temos que, se eu precisasse modernizar a infraestrutura brasileira e com isso dar mais competitividade, eu precisaria de um investimento de 5,5% do PIB, que seria quase 3 vezes mais do que nós estamos investindo hoje, porém com uma permanência de 20 anos. Então, eu precisaria de 20 anos investindo esse valor para que a gente conseguisse modernizar os nossos portos, aeroportos, estradas, ferrovias, hidrovias, etc. No ritmo atual, então, a gente levaria 50 anos para conseguir modernizar a nossa infraestrutura. Só para você ter uma ideia, na China o investimento do PIB é de 8,8% em obras de infraestrutura e na Índia de 5,2%, ou seja, nós estamos muito aquém do necessário. Importante dizer que para cada 1% do PIB investido em obras, o setor de construção civil é um dos setores que mais empregam, eu teria 1,3 milhões de empregos para cada 1% investido. Ou seja, se eu investisse 3,2%, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, cresceria 1,5%. Então, o nosso segmento é estratégico para o desenvolvimento nacional, para o emprego e para o PIB brasileiro. A coisa boa que nós temos que falar é que ainda há muito que ser construído, uma vez que nosso déficit habitacional passa de 6 milhões de unidades que precisam ser construídas, de acordo com o IBGE. As nossas ferrovias precisam, de acordo com o IPEA, de 141 obras, com investimento de 80 bilhões para que a gente consiga manter a nossa estrutura e melhorar a nossa estrutura. E quando eu comparo o mapa ferroviário brasileiro com o americano, eu percebo o quanto que nós ainda temos que crescer nesse modal de transporte que é tão mais efetivo, principalmente para o nosso caso, que a gente transporta muito grãos e minério, que são produtos que têm grande volume, né? Então, por conta disso, seria muito importante o investimento no modal ferroviário. Em relação às nossas estradas, apenas 12,4% das estradas brasileiras são pavimentadas e dessas, apenas 42% possuem condições adequadas de segurança. Então, portanto, também serão necessários ainda muitos investimentos nas nossas estradas rodoviárias. E quando eu falo em saneamento básico, pior ainda, porque nós temos que apenas 82% das nossas residências têm água tratada e encanada na porta, e quando eu vou para coleta e tratamento de esgotos, de efluentes, ainda é pior. Apenas 48,6% das nossas residências têm coleta de esgoto e desses apenas 40% são tratados. E as nossas cidades, apenas 58% tem um destino adequado para o lixo. O resto são lixões, coisas que não deveriam mais existir. Todas as informações de acordo com o Instituto Trata Brasil. Então, no nosso país, obras públicas se tornaram sinônimos de descaso, atraso, aditivos e corrupção. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Após 3 bilhões em aditivos, 9 estádios da Copa caíram na Operação Lava Jato. Então veja o absurdo, o tamanho desses aditivos. No caso só do Maracanã, ficou comprovado que a reforma foi superfaturada em 211 milhões de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. Então o orçamento original foi de 700 milhões para 1,2 bilhões, ou seja, quase o dobro. Onde é que está o erro disso? O que está acontecendo? A mesma coisa em relação à obra de transposição do Rio São Francisco, que se prolongou por uma década. E a ferrovia Norte-Sul, que foi inaugurado e não funciona, foi inaugurado trechos, mas não funciona ainda no total.
no que é o escopo original, depois de mais de 30 anos de obras. Isso não pode acontecer num país que quer realmente se tornar um país desenvolvido, um país que seja referência no mundo. Tá? O metrô de Salvador foi inaugurado, né, com atraso de 12 anos e o triplo do preço. Então, vê se é razoável, se é normal a gente achar que isso no país é uma coisa que deve acontecer, que acontece, que a gente não se indigna com isso, né? Quem está indignado com esse tipo de situação? Quanto que isso é divulgado? Esses são os nossos grandes problemas. A obra da usina nuclear de Angra 3 é uma outra coisa que também até hoje ainda nós não temos resultados satisfatórios. Então se arrasta por 30 anos e é um exemplo de uma obra pública que realmente não aconteceu a contento dentro do prazo e do orçamento especificado. Já no resto do mundo, a China inaugurou a maior ponte sobre o mar do mundo, custou 2 bilhões, uma ponte de 42 quilômetros e levou apenas 4 anos. Né? Outro exemplo aqui, nós temos aqui na Noruega inaugurado o maior túnel do mundo com 24,5 km. A obra custou 6 anos e 1 bilhão de coroas norueguesas, ou seja, cerca de 125 milhões de euros, então aproximadamente uns 600 milhões de reais. Né? No caso, por exemplo, do túnel Santos-Guarujá, que é uma obra muito menor, essa obra foi adiada depois de um financiamento que não saiu e o governo alega inflação até a data da entrega prevista e só o valor que ela subiu de preço foi 688 milhões de reais. Então, ou seja, o preço que ela subiu só de preço, a nossa estrada, o nosso túnel Santos-Guarujá, que é muito menor, já é o valor que deu para construir o maior túnel do mundo, com 24,5 km. É uma coisa que realmente só no Brasil. No caso do Japão, o Japão reconstrói uma rodovia destruída por terremoto em apenas 6 dias. Então, quanto tempo levaria para essa rodovia chegar desse ponto, nesse ponto, se fosse aqui no nosso país? Né? Então, é coisa que a gente não consegue nem imaginar. Muito importante dizer, de acordo com o Grupo Permanente de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, a cada ano de atraso nessa lista de obras de infraestrutura, o custo para os cofres públicos aumenta em 40 bilhões de reais. Então isso significa que a gente está jogando dinheiro fora. E por que aqui no Brasil demora tanto? E quando eu falo demora tanto, já tem dados que mostram que é o dobro do tempo previsto em média às obras públicas. Nós já nos acostumamos com as obras atrasarem no Brasil. Então, os motivos principais, de acordo com o Tribunal de Contas da União, são projetos mal elaborados ou insuficientes. Volto a dizer, isso é um erro até da legislação nossa, que permite, de acordo com a Lei 8.666, que projetos básicos sejam levados à licitação. Também nós temos pendências administrativas, ou seja, no caso de fluxo orçamentário financeiro. Os entes públicos não se programam, não se organizam para os desembolsos mensais, atrasam os pagamentos e as obras vão se arrastando. Nós temos ainda questões ambientais, né, demoras em licenças, coisas desse tipo. Desapropriação, que é quando é necessário desapropriar imóveis para a construção das obras públicas. E ainda outros gargalos na legislação. No caso de projetos no setor público, nós temos um primeiro problema que é a relação entre calendário político e programa de Estado. Infelizmente, muitos políticos só pensam em fazer as obras que conseguem inaugurar ainda no seu mandato. Tá? Para quê? Para que ele possa ou ter força suficiente para a reeleição ou para indicar o próximo governante. Quando que deveriam ser feitas realmente políticas de Estado, programas de Estado, para que sejam coisas que sejam, por mais tempo que demore, mas que sejam obras fundamentais para as nossas cidades. Outra coisa muito importante é que faltam profissionais qualificados no setor público. E isso a gente vê todos os dias, por exemplo, quando nós vemos aí os concursos públicos, quanto é que se paga para um engenheiro numa prefeitura. Então não tem como levar os profissionais mais qualificados para o setor público, visto que o que se ganha é muito pouco. E a falta desse profissional faz com que não se hajam estudos de viabilidade e elaboração e compatibilização de projetos que permitam que as obras atinjam um estado de excelência em relação a prazo e custos. E como eu disse para vocês, a legislação é permissiva, pois permite, de acordo com a Lei 8.666, que se licite uma obra apenas com um projeto básico. De acordo com o TCU, ainda mostra que
33%, né, das fiscalizações apresentam problemas de projeto. Tá? E como ter bons profissionais no setor público? Primeiro, concursos públicos, só que, óbvio, com valorização profissional, ou seja, salários compatíveis com a lei que define o nosso piso salarial, que diz que para 6 horas de trabalho diário nós temos um salário de 6 salários mínimos e para 8 horas a gente chega a 8 salários mínimos e meio. Então esse deveria ser o mínimo. E para isso depende da união da nossa categoria em torno das nossas instituições, CREA, CONFEA, sindicatos, engenheiros, para que as nossas entidades tenham força, tenham representatividade, para que possam ir lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados e brigar pelas nossas melhorias. Uma vez que a gente boicota as nossas instituições, nós estamos boicotando a nossa valorização profissional. Tá? Muito interessante é que há agora um paradoxo. Existe uma legislação relativamente nova, que é a legislação do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que permite para alguns tipos de obras que haja uma contratação integrada, ou seja, dessa maneira o construtor, ao apresentar a sua proposta, não apresenta somente uma proposta de preço, apresenta um projeto de acordo com aquelas definições feitas pelo poder público, pelo aquele programa de necessidades, pelo aquele termo de referência apressado pelo poder público, ele já apresenta então um valor que contemple projeto e orçamento. Tá? Isso em muitos casos foi apontado como uma coisa ótima, que ia dar maior celeridade para as obras, enfim. Mas as entidades de engenharia e arquitetura batem muito contra isso, porque se a iniciativa privada projeta e executa, os interesses são conflitantes. Ou seja, o construtor ele quer a obra mais lucrativa possível dentro daquele escopo. E já o poder público quer a obra mais funcional, mais barata. O CAU, por exemplo, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, bateu muito contra isso, né? E nós temos que tirar o chapéu para a força e para a união que tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E eles, por exemplo, apresentaram aí um artigo no site deles que mostram 5 obras que a contratação integrada transformou em verdadeiros desastres. Tá? Então, quem quiser saber mais, acessa lá o site do CAU e procura um pouco mais sobre isso. Como eu disse para vocês, nós temos ainda a questão da falta de planejamento, de fluxo orçamentário. E aí, como eu disse, um dos principais sintomas disso é a pressão do calendário eleitoral. Então, aquilo que eu disse, muitas vezes o poder público, o governante, ele quer saber mais da eleição dele próxima do que de fazer o pagamento das obras. E muitas vezes acontece até situações absurdas de como o seguinte, um determinado governante contratou uma praça para ser construída, e aí o próximo governante que entra com uma de oposição acha que aquela praça não deve ser construída, para de fazer os pagamentos, a obra fica inacabada, enfim, coisas que não deveriam mais acontecer. E também o tempo de planejamento, uma vez que a gente precisa de passar por fases de elaboração de projeto, orçamento e planejamento. Quanto mais tempo eu investir em projeto, orçamento e planejamento, mais rápidas serão nossas obras, mais assertivo serão os nossos orçamentos e menos interferências irão ocorrer. A nível de curiosidade, no Brasil se perde 20% em média do tempo de vida de um projeto elaborando o projeto em si, né? Enquanto que no Japão chega a 40% e na Alemanha 50%. Mas, quando eu penso sobre isso, a nossa obra no Brasil demora 5 anos, uma obra que em outro país demoraria 1 ano. Então eu ganho, entre aspas, tempo não elaborando projetos detalhados, em compensação lá na frente eu perco na execução por conta de orçamentos mal feitos, incompatibilidade de projetos, enfim. E, como eu disse para vocês, o outro grande problema é o licenciamento ambiental, que no Brasil é um processo lento e burocrático, e faltam estruturas no poder público para realizar esse licenciamento. Faltam profissionais habilitados nas secretarias de meio ambiente para fazer isso. Quando tem profissional, falta veículo. Quando tem profissional e veículo, falta equipamentos. Então o poder público faz uma exigência de licença, mas ele não tem a infraestrutura necessária para fazer esse licenciamento ocorrer de forma rápida. Tem locais que demoram mais de 6 meses para a emissão de uma licença, então é 6 meses que uma obra já vai atrasar, né?
Isso acontece muito porque cada cidade e cada estado tem poder para criar a sua lei, né? E com isso não se segmenta as obras por um potencial de impacto. Aqui no Maranhão, certa vez, eu, pessoalmente, no banco que eu trabalho, encabeçamos um projeto que levamos à Secretaria de Meio Ambiente para que algumas obras mais simples, como por exemplo, pavimentação urbana, o órgão público já emitisse uma portaria dispensando essas obras do licenciamento ambiental. E na época nós conseguimos isso, então é uma ideia que deve ser levada na frente. Por exemplo, para construir uma casa popular numa cidade que já está adensada, ou seja, só para substituir uma casa por outra, será que tem impacto suficiente para que eu possa passar por todo esse processo lento e burocrático de emitir uma licença? Será que tem potencial de tanto dano assim ao meio ambiente para que eu possa passar por isso? Então são coisas que a gente tem que melhorar a nossa legislação para que as obras sejam mais rápidas e mais baratas, uma vez que quanto mais tempo se demora para construir uma obra, devido a esses entraves burocráticos, mais caro a obra se torna. Tá? O outro problema é a desapropriação. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, eu quero construir uma estrada e no meio da estrada tem uma casa. Óbvio que o interesse público de todo mundo de ter aquela estrada que será importante para o desenvolvimento da minha cidade, do meu estado, ele tem que se sobrepor ao interesse privado de uma pessoa só que está ali naquela casa. Então, é direito do poder público, né, desapropriar aquela área e indenizar aquele proprietário que perdeu aquele pedaço daquela área. Porém, isso no Brasil é um processo altamente lento, altamente judicializado, que demora anos, às vezes, para poder conseguir desapropriar a casa de uma pessoa. Então, mais uma vez, as nossas instituições precisam ser mais céleres, mais rápidas, para que as obras aconteçam de forma mais rápida e, com isso, mais barata. Uma coisa bastante interessante, que quem falou aqui foi o João Carlos Boyajan. Lançam-se os projetos, porém não possuem capacidade de gestão. Não licitam e quando licitam atrasado, de forma descoordenada e sem estratégias definidas. Por exemplo, não atacam projetos vitais e sim projetos políticos. Quando contratam, há o problema dos orçamentos superestimados, sem contar os problemas técnicos na definição dos projetos. Falta governança. Então, isso que ele falou realmente é o que acontece. E aí, por conta disso, só a nossa legislação faz com que uma concorrência pública demore 6 meses devido à burocracia, às inúmeras fases, aos recursos, enfim. Então, é um processo que deve ser otimizado. E por que aqui é mais caro? Também foi feito um estudo que mostra que as obras públicas brasileiras, em média, são 50% mais caras que as obras de outros países. Isso acontece por vários motivos, né? Então a gente tem aí uma nuvem de palavras que envolve propina, contrato, empresas, corrupção, servidor, etc. e tal. Elencamos aqui os 5 principais. Projetos viciados, ou seja, projetos que já foram concebidos para se tornar uma obra cara. Isso acontece. 2, fraudes em licitações, que é quando as empresas elas se juntam, né, fazem um acordo para que a empresa com aquele orçamento mais caro vença a licitação e depois essa empresa vai dever favores para as demais. Erros de orçamento, isso também acontece bastante, principalmente porque os profissionais do setor público, como eu disse, eles muitas vezes não têm um nível de qualificação adequado porque se paga muito pouco e quem vai para lá então é quem não tem esse nível de qualificação adequado. E ainda os impostos e encargos sociais brasileiros que também tomam boa parte dos recursos dessa obra. Então os projetos viciados ele vai fazer com que haja superdimensionamento de quantidades e de material, a omissão de serviços e materiais necessários, a introdução de defeitos no projeto para que depois dessa obra estar contratada se corrijam os defeitos, aumentando o valor dela e ainda colocando valores de materiais acima do valor de mercado. Tá? Tem um livro de um engenheiro da Polícia Federal chamado Alan de Oliveira Lopes que ele diz o seguinte: se não houver superfaturamento, deixa eu voltar aqui, se não houver superfaturamento, não tem como haver propina. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, compra de votos, porque essa é a forma de fazer o caixa. E esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso,
que quanto mais licitantes eu tenho, maior o desconto que é dado em relação ao valor de referência da licitação. Nesse estudo aqui, feito por um engenheiro da Polícia Federal de Recife, ele mostra que quando eu tenho uma licitação com até 5 participantes, o desconto médio em relação ao valor de referência do edital é de apenas 6%. Quando esse valor passa de 5 empresas participando da licitação, concorrendo efetivamente, esse valor despenca e de 9 empresas até 32 empresas, esse desconto aumenta para 35% em relação ao valor de referência. Então mostra que havendo realmente competição, né, há um valor reduzido dos valores das obras públicas. Tá? E como é que eu posso restringir a competição? Ou seja, existem muitas licitações que elas são viciadas de forma a impedir que empresas participem. Como? Primeiro, criando acervos desproporcionais àquela obra. Então isso é muito comum. O nível de exigência é muito alto. Isso faz com que a gente elimine muitas empresas devido a não ter esse acervo. Também criando restrições financeiras, exigindo que a empresa apresente uma capacidade financeira muito maior do que o exigido para aquele tipo de obra. Ou ainda quando não há publicidade eficiente, ou seja, a gente não divulga aquela licitação. Então isso possibilita que só aquelas pessoas que foram avisadas ali, por quem trabalha naquele órgão público, realmente participem da licitação. Quais são os principais erros de orçamento e referência? Primeiro é não levar em conta todos os custos envolvidos. Nesse caso, esse erro de orçamento ele pode ser ou por deficiência do projeto ou por deficiência do pessoal, pessoas não capacitadas elaborando projetos, elaborando orçamentos. E não adaptar as referências de preço para o local e também para o porte de obra. É importante dizer que obras muito grandes, que têm altos volumes de compra, possibilitam que a empresa ganhe no efeito barganha em cotação, porque a empresa vai comprar em grande quantidade. E só lembrando, os preços de referência, né, das referências oficiais, como Sinap e Cicro, por exemplo, eles são feitos com base no preço do varejo, preços comprados em quantidades pequenas. Tá? Então, esse trabalho bem aqui, muito bom, de 3 engenheiros da Polícia Federal, mostram exatamente isso, que quando a gente compra materiais em grande quantidade, a gente tem um desconto muito alto em relação aos valores de referência, né, do Sinap e do Ciclo, chegando aí no caso do aço a desconto de quase 20% para compras em grande quantidade, e no caso, por exemplo, dos metais de banheiro, nós temos até 67% de desconto. Ora, se a lei diz que a gente tem que fazer o orçamento com base na referência, e eu estou dizendo que quando uma empresa compra realmente em grande quantidade para uma obra pública, ele compra bem abaixo dessa referência, eu tenho aqui um grande espaço que vai fazer com que ou a empresa tenha um lucro muito alto, uma obra pública, né, e com isso as obras públicas sejam muito caras, ou ainda, infelizmente, possibilita que esse alto lucro da empresa seja revertido em corrupção, lavagem de dinheiro e uma série de outros crimes aí que nós vemos todos os dias na televisão. Tá? Importante mostrar para vocês, né, que assim, é importante que a gente tenha o discernimento necessário também para que a gente não seja enganado por notícias. Veja bem, olha essa notícia bem aqui. Moradores constroem com 5 mil ponte orçada em 270 mil no Rio. Aí tu vai dizer, não, peraí, que absurdo, como é que o governo orçou uma obra em 270 mil e os moradores construíram com 5 mil, então é um absurdo isso e tal. Pô, mas vamos pensar bem. Se eu for ler a notícia inteira, eu vou perceber que, primeiro, foram os próprios moradores que construíram a ponte. E óbvio que numa obra pública, quem vai construir é uma empresa que vai contratar funcionários. Então, óbvio que esse custo não foi levado em consideração nessa manchete de jornal. Também, lá na notícia diz que vários materiais foram doados. E claro, em obras públicas ninguém vai doar material, né? Os materiais serão comprados, então por isso é claro que tem um custo. Ainda, nenhuma empresa arriscou seu dinheiro, foi simplesmente uma vaquinha ali entre os próprios moradores. Então, com isso, uma empresa que investe, ela tem um risco e ela tem que ser remunerada por esse risco. Ainda, não houve projeto nenhum e nem boas técnicas de engenharia. Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa obra e se ela realmente vai ser durável, se ela vai ter uma segurança e uma qualidade esperada como obra de engenharia. E ainda, obviamente, não havia intenção de lucro. Então, só para que a gente não saia por aí, né, falando que toda obra pública é um absurdo, de caro e tal, a gente tem que fazer uma análise muito
detalhada, para que a gente não saia por aí falando mal de colegas de engenharia, tá? E no Brasil, quando se conclui a obra, nem sempre o resultado é o esperado. Eu até botei aqui uma brincadeira que diz que o Brasil é o melhor do mundo em gastar o nosso dinheiro público. E botei aqui para vocês aqui alguns exemplos de obras públicas que a gente não consegue entender. Olha o primeiro exemplo aí, né? Estou vendo aí uma usina de energia eólica, e aí diz o seguinte, ó, nessa reportagem: os motivos do fracasso de um investimento de 300 milhões. E é esse parque aqui eólico foi em Santana do Livramento, que fracassou devido a uma série de equívocos, e que, olha só que absurdo, a usina é para gerar energia através do vento. Só que das 27 torres, 8 caíram por força do vento. Então, veja como a falta de projetos faz com que aconteça um absurdo desse. Um negócio que é para ser movido pelo vento foi derrubado pelo vento, né? Então, segundo o TCU, o atraso médio na construção da usina foi de 10 meses, em 88% dos casos, contra 14 meses de atraso das linhas de transmissão. E dos 166 parques construídos, 34 não tinham a linha necessária para escoar a produção de energia. Ou seja, eu construí o que gera energia, mas não tem para onde transportar essa energia. Então, ou seja, ficou simplesmente inútil. Falta, mais uma vez, de projeto, de coordenação das obras públicas. Outro exemplo aí, ó. Inaugurada por Alckmin, obra milionária da Sabesp está inoperante. O governo investiu 29 milhões na transposição de água de um rio que está seco. Então, como é que pode construir uma obra para transpor água de um rio que não existe o rio, né? É só no Brasil. Outro exemplo aqui, isso aqui aconteceu em vários locais do Brasil. Papódromo construído no governo Collor é abandonado e vira depósito de lixo aí em Maceió, do nosso amigo Felipe. Em 91, o Papa João Paulo e o presidente Collor investiu 30 milhões em valores atuais e construiu uma igreja de céu aberto para receber o líder da Igreja Católica, que hoje está aqui um escombro a céu aberto, tá? Olha como é que era na época e aqui a foto como está atualmente. Ponte entre Brasil e União Europeia é aberta no Amapá após 6 anos pronta. Então aconteceu essa ponte, né? E aí a ponte ficou 6 anos abandonada aí por problemas diplomáticos. Olha esse outro caso aqui, governo da Bahia gasta 2 milhões com obra de ponte sem utilidade. Olha a ponte aí, ela liga só nada a lugar nenhum. E aí ficou aí essa construção. E assim nós temos vários casos no Brasil, né, nesse tipo. E uma das que eu acho mais interessante é essa obra aqui. Veja essa estrada aí, ó. Se eu observar aqui por fora, tu consegue perceber que já existia uma estradazinha, né, dando a volta aí nesse açude. Construíram uma estrada por cima aí de um pedaço do açude, né, que claro é muito mais cara, foi necessário construir uma parte elevada, uma ponte, enfim. E aí saiu assim na revista. A prefeitura vai inaugurar o maior símbolo de corrupção da história. Depois de mais de 3 anos em obra e mais de 10 milhões gastos para a sua construção, a Prefeitura de Maricá marcou a data de inauguração da Ponte da Barra, com pouco mais de 170 metros de extensão, para o próximo dia 16 às 17h30. Eu vou até voltar essa imagem para que vocês consigam visualizar isso aqui melhor. Olha que absurdo, né? A gente tem uma estrada aqui que tu percebe que pode passar aqui, uma estrada de terra, e construir uma ponte atravessando, enfim. Não dá para entender esse tipo de coisa, né? É muito desperdício do nosso dinheiro. E qual é uma opção que a gente pode ter e que será cada vez mais utilizada nas obras brasileiras? É o PPP e as concessões. PPP são as parcerias públicos-privadas e as concessões. Ou seja, é possibilitar que o poder privado, a iniciativa privada, faça as obras, mas claro, ninguém quer fazer obra de graça. Então, por isso eles vão ter um benefício, vão cobrar por alguns serviços. Exemplo clássico disso são as rodovias pedagiadas, né? Tu vai pagar aí R$3 para ir da tua cidade na próxima cidade, mas tu vai ser numa rodovia com alto nível de segurança, com uma série de serviços, caso seu carro dê defeito, falte combustível, cause um acidente, enfim. Então é uma possibilidade para um país que não tem capacidade de investimento como o Brasil, e principalmente também porque nesses contratos de parceria público-privada e concessão de rodovias e de outros tipos de serviços públicos, a gente tem garantia de manutenção adequada nesses equipamentos, tá? Então, para dar certo isso, tem que ter taxas atraentes para que a iniciativa privada
queira participar, queira investir o seu dinheiro, né? Deve permitir investidores estrangeiros, mais tempo para análise, também editais em inglês para que possibilite que empresas do estrangeiro possam participar, e o financiamento público, reduzir e cobrar a inadimplência. Já tivemos algumas experiências bem-sucedidas, né? Por exemplo, em São Paulo, existe um conjunto habitacional chamado Morar Bem, que o prazo de execução foi de apenas 11 meses, o poder público deu terreno e um subsídio para as famílias a longo prazo, e a empresa fez a construção e vai fazer a manutenção durante um longo prazo desse equipamento. Com isso, houve 40% de redução do custo. Então, o que nós temos? Nós temos que no Brasil hoje o sistema é ineficiente, mas nós já temos alguns exemplos de sucesso a nível Brasil para que esse sistema se torne eficiente. O que a gente precisa é replicar essas experiências exitosas para o resto do Brasil, para que a gente tenha em breve um país desenvolvido. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.